Pronto, agora podemos iniciar mesmo. A aula está sendo gravada. Só um recadinho para quem for da turma A, que está repondo a aula que a gente vai também remarcar para amanhã, remarcou para amanhã, assinem a lista da turma A, tá bom? Se tiver alguém aqui já da turma A, só fica esse recadinho. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de eventos culturais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o momento de fazer a nossa roda cultural, nosso encontro de DJs, nosso baile, a nossa batalha de break, de MCs, nosso sarau, nosso slam. Hoje é dia de organizar o evento, certo? Então hoje a gente vai falar sobre as 3 etapas de um evento, não de um projeto, apesar de um evento também ser um projeto, né? A gente vai falar sobre a pré-produção, a produção e a pós-produção, pela perspectiva de produção de eventos, certo? Não necessariamente de um projeto. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar na hora, e isso vai definir praticamente 80% do evento de vocês, o local, certo? Por quê? Na hora que você for pensar o local do seu evento, isso pode mudar totalmente o seu line-up. E eu falo isso porque eu estava fazendo o planejamento de um projeto ontem, enquanto eu voltava, ou melhor, hoje de manhã, enquanto eu voltava do CLT, no fretado, e eu decidi que um dos dias do evento a gente vai mudar de local. Isso mudou totalmente o line-up desse dia. E isso também liberou mais verba, porque se fosse fazer no local X, a gente teria que alugar uma estrutura grande de som. Fazendo em um outro local, a gente não vai precisar dessa estrutura grande. Então, economizou e a gente pode investir em artistas e também em produção. Então, família, a primeira coisa que você vai pensar na hora de fazer o seu evento é o local. Eu vou fazer na praça da cidade. Beleza, que tipo de evento que você vai fazer, certo? Eu vou fazer uma batalha. Então, batalha, a gente já sabe, vai precisar de um mestre de cerimônias, 2 produtores, uma pessoa para ficar ali esperta com a folhinha, certo? E com o tempo ali dos MCs, né? O tempo do 4x4, bate e volta, etc. E também você vai precisar de um DJ, certo? E uma pessoa para ficar ali na produção geral, resolvendo outros BOs. Então, umas 4 pessoas. E eu recomendo 5, porque aí você tem alguém para fazer registro. Então, 2 produtores, um para ficar junto ali do DJ, na parte do palco, no controle do tempo dos MCs, isso dando exemplo de uma batalha, certo? Isso também para break, acho que é praticamente a mesma coisa, né? A questão do tempo dos dançarinos. O DJ, né? Perdão, os 2 produtores, então, um para tempo de palco e um para ficar de produtor geral ali, resolvendo os BOs. Depois você vai precisar de um DJ, inclusive acabou de entrar uma DJ. Você vai precisar do DJ, né, para batalha, certo? Você também vai precisar do mestre de cerimônia para apresentar o evento e uma pessoa para ficar no registro audiovisual do evento. Então, pelo menos aí umas 5 pessoas. Isso vamos pensando assim numa batalha de break ou uma batalha de MCs. E aí, dependendo da batalha, você vai ter os jurados também, né? Mas assim, a equipe básica, certo? Beleza. Para além disso, dependendo do tamanho do seu evento, por exemplo, um festival, aí você vai precisar de uma equipe maior. Você vai precisar de assistentes de produção, vai precisar de direção de palco, assistente de palco, segurança para entrada e saída do camarim. Você vai precisar de técnico de som, técnico de iluminação. Você vai precisar de coordenador de logística. Isso vai de acordo com o tamanho do seu projeto, do seu evento cultural, certo? Por exemplo, a Rúdia estava aí com a gente no Circuito Paulista de Hip Hop. A equipe do Circuito Paulista, acho que era umas 15 pessoas só do circuito, né? Aqui na produtora mesmo, a gente quando faz festival da produtora, praticamente todo mundo da produtora, vou até pegar aqui mais aqui no grupo certinho quantas pessoas são, para eu não falar errado, mas se eu não me engano são umas 25 pessoas. Isso, são 23 pessoas. Dessas 23, pelo menos 20 são só para a equipe técnica do festival. Entre comunicação, produção,
logística, direção de palco, certo? Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês. Cadê? Pã, pã, pã. E aí, uma dica, família. A gente está acostumado na produção de evento trabalhar por várias horas, né? Você chega 8 horas da manhã, vai embora 10 horas da noite. Se vocês puderem não sobrecarregar a equipe técnica de vocês, não façam isso, tá bom? Eu falo isso porque a gente está tentando trabalhar assim agora na produtora também, com turnos de 6 horas no máximo. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Só um minutinho, já mostro aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu apresentar. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um festival que a gente vai fazer. A gente ainda não sabe se vai ser esse ano ou se vai ser no ano que vem, certo? Que é a Semana do Hip Hop. Então aqui a gente tem, ó, produtor geral do primeiro turno, das 10 às 4, depois do segundo turno, das 4 às 10, certo? E aqui também, assistente de produção, a mesma coisa, certo? Quando é na praça, que aí é o dia inteiro, porque tem o pessoal do grafite, montagem de estrutura, a gente coloca 2 turnos. Aqui nas escolas e na abertura, não, porque a abertura vai ser um baile e então é só à noite. Então, família, a dica que eu dou para vocês é também isso. Na hora de pensar a sua equipe, dependendo do tamanho do seu evento, pense também a questão do turno de trabalho de quem está na equipe, certo? Beleza. Eu pensei o local, pensei o tamanho do meu evento. E agora, o que eu vou pensar? A próxima etapa para pensar, a parte de equipamento, certo? E isso também, tudo que eu vou falar vai de acordo com o tipo de evento. Por exemplo, esse festival de hip hop. Você vai ter que levantar vários equipamentos, né? Porque a gente está trabalhando os 4 elementos, 5 na verdade, né? Então a gente vai precisar toda a parte de sistema de som, iluminação. Por exemplo, o evento que a Rude veio aqui em Salto, teve a estrutura de palco que foi montada no meio da quebrada. Então tem que pensar essa estrutura. Mas, por exemplo, o próximo que a gente fizer, se for na praça central da cidade, a gente não precisa de estrutura de palco, porque já tem um palco ali na praça. A gente só precisa do som e iluminação. Ah, vai ter grafite? O grafite vai ser feito em painel ou vai ser feito no muro? Então você vai ter que calcular quantos madeirites. Ah, vão ser 10 grafiteiros, então vai ter 10 madeirites. Para além disso, de o que você vai precisar de equipamento, você vai ter que pensar na logística desse equipamento. Não só na logística de levar até o local, mas na logística de levar embora depois, quando acabar o seu evento. Por exemplo, grafite. Eu já vi acontecer muito isso. O pessoal faz um evento de grafite da hora lá ou faz um grafite num evento específico no madeirite. Só que não pensa onde que vai guardar esse madeirite depois. E aí esse madeirite fica jogado numa sala da secretaria ou num local e você nunca mais vê esses grafites. Isso é algo que eu já vi acontecer, bastante, inclusive. Então, é algo a se pensar. Ah, vai fazer grafite em madeirite? Beleza, para onde que vai esse madeirite depois? Vai doar para alguma instituição? Vai transformar numa exposição? O que vai ser feito com esse madeirite depois do evento? Vai ser reutilizado? Vai ser guardado para reutilizar em outros eventos daqui a um tempo? Então, isso é importante pensar, certo? E aí você vai ter que pensar também nessa questão logística da coisa de dinheiro também, o custo logístico disso. Ah, vai comprar o som. Eu vou fazer um evento e eu consegui uma verba para comprar o equipamento de som, não vou precisar alugar. Beleza, você vai comprar esse equipamento de som. Aonde você vai deixar esse equipamento de som? E quanto que você vai gastar para levar esse equipamento de som até o evento e depois, e para além disso, o custo de manutenção de equipamento de som, que é uma coisa que a gente esquece de pensar também. Porque se você comprar a caixa de som e não fizer a manutenção preventiva ali de tempos em tempos, ela
vai perder qualidade. Então, também é algo importante para se pensar. Manutenção do seu sistema de som, certo? Isso é muito importante. Eu já vi coletivos que não pensaram nisso e depois de alguns meses... Oi, gatinho! Olha o gatinho ali na tela. Pode deixar ele, Yara. Não, não tira, não. Não, a gente quer o gatinho. O sistema de som, família. Então, eu já vi coletivos que não planejaram isso e depois de um ano as caixas já pararam de funcionar e tiveram que comprar de novo. Então, é importante também pensar nisso, tá? Pensar nessa manutenção do seu equipamento. Ah, e na hora de comprar também, por exemplo, eu vou comprar tinta para grafite. Pensa também o tempo que você vai deixar essa tinta guardada, o local que vai ficar armazenado, porque eu já vi também projeto que comprou tinta para o grafite 6 meses antes do evento, não armazenou direito, a tinta estragou. E aí chegou no dia do evento e teve que fazer das tripas coração para comprar tinta nova. Então, é outra questão também, tá? Para além disso, beleza, pensei os equipamentos, eu vou precisar de tanto de som, e som não é só caixa de som, tá, gente? É caixa de som, é potência, se a caixa não for ativa, é cabo. E assim, uma dica que eu dou, e eu aprendi com o pessoal do som, com DJs e também com o pessoal da técnica. Comprem a reserva da reserva da reserva. Ah, eu vou precisar de 5 cabos diferentes para ligar o meu som. Então você vai precisar de 15 cabos diferentes para você ter a reserva da reserva da reserva. Na hora, porque assim, não é se, é quando que vai acontecer você fazer o seu evento ali e aí um cabo parou de funcionar do nada. Você não testou antes, não fez o teste prévio do seu equipamento, e aí no dia lá não tem o cabo. E agora, corre atrás, liga para alguém, quem tem o cabo, quem tem o microfone. Então, dica que eu dou para vocês. Vai comprar cabo, compra... Ah, eu vou precisar de um P2, P10, então compra 3. Se possível, compra 5 logo, certo? Para não ter erro, para ter o backup do backup do backup da reserva, certo? Uma dica que eu aprendi com o pessoal da técnica também, certo? Outra coisa, na hora de pensar a estrutura de som e iluminação, aí a dica que eu dou é tenha um eletricista junto, certo? Ou alguém que entenda de elétrica, porque dependendo do tamanho do seu som, você não vai conseguir ligar em qualquer tomada, tá? E eu falo isso porque já teve festival que eu realizei, que faltando um mês para o festival acontecer, a gente descobriu que não dava para, que não tinham de ligar o som, a estrutura. A gente ia puxar de um poste que tinha, só que o poste não comportava toda aquela estrutura. Se a gente ligasse ali, ia pegar fogo na rede elétrica. Aí a gente passou um dia inteiro com o engenheiro elétrico do festival e o engenheiro elétrico da prefeitura, rodando ali a região, buscando alguma alternativa. E aí a gente conseguiu, perto do local tinha uma escola, e essa escola tinha um quadro de energia gigante, e ali comportava toda a estrutura, toda a voltagem geral do evento. Então, na hora de você for pensar seu som também, vai ter que fazer cálculo elétrico da coisa. Isso, eu falo isso para grandes eventos, certo? Então, beleza. E aí, dentro disso, já entra na questão da visita técnica. Tem que fazer visita técnica, gente. Ah, eu vou fazer batalha na praça. Faz uma visita técnica, gente. É importante. Ah, mesmo que não precise, é um local que você já está acostumado a executar esse evento, faz para pegar prática. E o que é uma visita técnica? Você ir ali um mês antes, uma semana antes, 2 meses antes do dia do seu evento, ver se está tudo ok com o local. Ah, tem local acessível? Uma dica que eu dou para vocês, comprem teste de tomada. Você vai pagar R$3 no Mercado Livre, R$5 que seja. É uma tomadinha que você conecta numa tomada e ela dá a voltagem, se é 110 ou 220. Eu falo isso porque eu já perdi uma caixa de som de R$1.000 por não ter um teste de voltagem e ligar na voltagem errada da caixa, certo? Então, tenha um teste de voltagem, vai ali, vou ligar nessa tomada, coloca ali, faz o teste da voltagem até para ver se está funcionando. Que às vezes... E aí, visita técnica,
Eu costumo fazer um mês antes, e aí vai de acordo com o evento também. Né? Tem evento que a gente tem que fazer visita técnica 5 meses antes, 2 meses antes, e um mês antes e uma semana antes. Eu costumo fazer um mês, 15 dias e um dia antes do evento. Ah, o evento é no sábado, na sexta-feira eu passo lá para fazer uma leve visita técnica, porque vai que acontece alguma coisa um dia antes do meu evento, certo? Visita técnica também para fechamento de rua, e aí você vai fazer um checklist, tudo que você precisa ver. Ponto de energia, banheiro, acessibilidade, saída de emergência, caso dê merda. Tem. E aí, outra dica que eu dou para vocês. Combina o procedimento com a sua equipe. Tudo. Igual, a gente vai realizar um festival de cultura entre o final desse ano e o começo do ano que vem. A gente vai ter uma reunião específica da equipe técnica da produtora para alinhar todos os procedimentos do dia do evento. Certo? Ah, aconteceu um imprevisto. Qual que vai ser o procedimento? Ah, a gente vai estar usando rádio. Beleza. Rota de fuga, de emergência. Qual que vai ser o procedimento? Ao ponto de encontro de emergência. Aonde que vai ser? Onde que todo mundo da equipe se encontra caso dê alguma merda? Isso é importante também, tá? Então, beleza. A gente planejou e aí a gente fez o nosso line-up. Line-up, gente, posso ser sincero? Você vai ver por último, porque é a parte mais fácil, sinceramente. Depois você definiu o equipamento, porque tudo isso vai ditar o seu line-up. Principalmente o local. Porque, por exemplo, no local que eu vou fazer não tem como colocar grafite, porque não sei, não tem um muro, não tem local para apoiar o madeirite, etc. Então, beleza, vamos fazer o que no local do grafite? Para dança, não tem um palco que dê para colocar linóleo, é numa praça com aquelas pedras portuguesas mais antigas. Por exemplo, aí, ó, batalha de tag, já deu para contornar. Então, o local, quando a gente for falar na próxima aula, que é planejamento estratégico, arte da guerra, vocês vão entender. Na arte da guerra fala muito sobre isso. Que o local vamos dizer assim, da batalha do seu exército vai definir que tipo de tropa você vai levar. Isso vale também para cá. O local do seu evento vai definir que tipo de evento você vai colocar. Isso também vai definir que tipo de som. É o local fechado, mas nem todo local fechado tem uma boa acústica. É local aberto com muita coisa em volta, então vai ter que precisar de um som mais potente, etc. Aí você vai definir seu line-up. Uma dica de line-up, e quem é mais antigo aí do hip hop sabe do que eu tô falando. Não inventa de colocar 20 MCs para cantar num dia só. Porque aí você vai ver o público do seu evento são os próprios MCs, são os grupos de rap. O pessoal mais das antigas sabe como é que é. Já foi um evento de rap que tinha lá no flyer 20 MCs cantando, certo? E aí você não consegue, e às vezes você não consegue nem entender muito bem o que está sendo tocado, porque é muito artista, você não consegue. Então, eu costumo colocar no máximo 4 MCs. Quando a Rude veio para cá, foram 4 MCs no dia dela. Foram 4 DJs e 4 MCs? Ou foram 5? Acho que foi 5. A gente estourou o máximo, que foi 5. Foi o ADJ, o Neg, o Afroex, a Colombiana e o Crônica. É isso mesmo. Que o Afroex e o Crônica já tava. Porque esse foi o dia inteiro de evento. Então eu consegui colocar 5, mas eu não passaria de 5. Tanto que. E outra dica. Vou dar uma dica boa para vocês. Principalmente quem vai fazer evento em praça pública, com prefeitura. Geralmente, prefeitura tem tempo limite para você fazer, por causa de lei de silêncio, etc. Se você tem liberação da praça, do local público, até as 10 horas, faz seu cronograma até as 9. Igual no Circuito Paulista de Hip Hop, se eu não me engano, a gente finalizou 9h30 o evento. Se eu não me engano, foi 9h30 que tinha acabado o evento. 10 horas já estava começando a desmontar a estrutura, certo? Isso é importante. Eu falo porque eu já participei de produções que eu não estava na questão eu não fiz o cronograma, eu só estava como produção local, né? Resolvendo os BOs. E, teve que cortar artista no meio do evento. Isso, mano, é péssimo. Como produtor, é péssimo, 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 péssimo.
Você tem que tirar o artista no dia do evento porque não vai dar cronograma. Isso é falta de organização. Então, você tem liberação do local até as 10, faz um cronograma até as 9. Porque imprevistos acontecem, certo? E evita colocar muita coisa no mesmo dia. Assim, vai ter... E claro, depende do tipo de evento. O evento vai ser o dia inteiro, então você tem mais janela para trabalhar. E aí também tem aquela... Isso vai muito da realidade local, né? Tem que pensar também num cronograma atrativo, né? Não vou colocar uma batalha de rap às 10 da manhã. Pelo menos aqui não funciona, não sei no território de vocês. Aqui, se eu colocar batalha de rima de manhã, não vem ninguém. Já uma batalha de break, aqui funciona lindamente. Você coloca uma batalha de break para começar 10 horas da manhã, vai tranquilo. A gente já fez batalha de break, começou de manhã e foi até 3 horas da tarde. Foi numa boa, tranquilo. Vieram várias crios, dançaram de boa. Só que batalha de rap aqui tem que ser no mínimo das 4 em diante. E ainda se você for colocar no finalzinho da tarde, tem que chamar os MCs e falar, viu, chega cedo. Escola, por exemplo, escola é mais tranquilo, porque tem o horário escolar, né? Então, na hora de pensar o cronograma, também pensei nisso. Uma dica que eu dou para vocês também de evento: entrada e saída de palco. Você vai colocar um artista para fazer um pocket show de 30 minutos no seu evento. Ao invés de você dar 30 minutos para o seu artista, você vai dar 50 minutos. Por quê? Porque ele vai ter 30 minutos de apresentação, 10 minutos para entrar no palco e 10 minutos para sair do palco. Certo? Porque a gente sabe como é, principalmente dependendo do... Se o artista é iniciante, tem que dar 10 minutos. Eu dou 5 minutos. E tá tranquilo. Igual no evento que a Rude veio para cá. Rude está sendo pega para exemplo aqui de 90% das aulas, né? Ela é colombiana. Nossa, foi assim, foi lindo. Acho que não deu 10 minutos, acho que foi 5 minutos, até menos. Entraram, saíram lindamente, fez a apresentação maravilhosa ali, deu tudo redondo, certo? E já teve mão de artista que eu até citei em algumas outras aulas, do artista faltar 5 minutos para a apresentação dele, ele não chegar e eu falar pro produtor do evento, eu tava só de coordenador, né, dando auxílio, falando, se ele não chegar em 5 minutos, fala para ele nem vir, porque ele não vai subir no palco. A sorte é que eu falei isso, ele apontou lá na esquina, tinha chego. Eu falei, não, beleza, pode deixar subir. E é isso. E tem uma direção de palco. É importante ter alguém para ficar de diretor de palco. Porque às vezes sua equipe inteira está resolvendo BO. E aí, quem que vai controlar o palco? O cara do som, o técnico de som, o mestre de cerimônia? Não vai, gente. Então, dica também que eu dou para vocês. Coloquem um diretor, diretora de palco. E aí, diretor de palco tem que ser aquela pessoa que, mano, tá ligado? Bota o pé e fala, mano, não vai subir poucas. Não dá para colocar aquela pessoa que, não, tem que ser alguém que tenha firmeza, certo? Também aquilo, entender que tipo de profissional você precisa para cada função. Produção geral tem que ser aquela pessoa desenrolada que resolve problema. Não dá para colocar aquele tipo de pessoa que só arranja problema. Claro que tem coisas que vão surgindo que você tem que ficar atento, mas também não é só arranjar problema, é resolver problema. Eu costumo dizer que trampando à noite, trampando com o evento, 90% da minha função é resolver problema. Então, isso é bom, porque eu consigo resolver. Igual o Circuito Paulista, o pessoal me trazia as coisas, não, demorou, não resolve, pode deixar. E resolvemos, foi lindo, redondo. Entendeu? Igual a Rudy falou, foi redondo, foi mesmo. Então, produção local, produção geral, coordenação, tem que ser aquela pessoa desenrolada, aquela pessoa virada no 220 que resolve as coisas. Direção de palco tem que ser aquela pessoa com firmeza, que se o artista chegou atrasado, não sobe no palco. E se insistir, mano, não sobe no palco, tá ligado? Então, tem esses perfis de profissional também. Vai colocar mídia ao vivo no evento? Tem que ser aquela pessoa boa de rede social, que faz bastante stories, etc.
Então tem que ter essa leitura de pessoas, vamos dizer assim, né? Agora para a parte burocrática, família. Primeira coisa, entender dentro da sua cidade, do seu território, como é que faz para solicitar a liberação de espaço, tá? Eu não vou dar uma regra aqui, porque cada cidade muda. Salto, por exemplo, você faz tudo pelo site. Você tem que mandar e-mail. Então depende muito da cidade, certo? Depende muito do território que você está fazendo o seu evento, do local, por exemplo, local particular. Aí vai muito do local. Tem local aqui na região que eu só preciso mandar mensagem pro dono e é isso, tá tudo certo. Tem local que tem que mandar rider de palco, etc. Então, vai depender, mas se informa para solicitar o uso do espaço, principalmente quem faz batalha na rua, em praça, para evitar o que a gente vê bastante aí pela internet da polícia travar o seu evento. E, fazer um ofício de liberação de espaço. Com o ofício, não tem o que fazer. Igual já teve evento dos meninos da Batalha dos Reais, de projeto de edital, que eles estavam realizando a batalha. Rider de palco. Rider de palco é um mapa do palco. O que você vai precisar no seu palco. Ou melhor, geralmente o artista, você pede para o artista o que ele precisa de rider, que eu preciso de tantas caixas de som de retorno, de tantos microfones sem fios, eu preciso de pedestal, preciso de tais equipamentos, certo? Para minha apresentação. E aí você vai colocando aí você monta o seu rider com base nos seus artistas. Dependendo do evento, você tem um rider que atende todo mundo. Igual o Circuito Paulista de Hip Hop, o rider foi tranquilo porque eles tinham um rider de palco completo. A Rude viu ali o sistema de som dos caras. Eu fiquei de cara com aquela mesa de som que é, do tamanho quase do tamanho do meu escritório aqui, a mesa de som deles. Então, mas enfim, é importante ter o alvará de liberação, né? Eu estava indo para o evento da Batalha dos Meninos, eu estava só de coordenador, eles estavam produzindo. E aí no Uber, o Vert me liga que eu não lembro se foi o GCM ou o PM, parou lá na praça para perguntar o que estava acontecendo. Perguntando se tinha autorização. Aí eu falei, não, é pro edital, tem autorização, se quiser já estou chegando. Ele pegou meu nome e é isso. Então tenham um ofício, certo? Consegui liberação lá na prefeitura. Beleza. Imprime essa liberação, esteja com ela impressa no dia do evento ou no celular ali, certo? É importante, porque aí não tem como barrar, certo? Aqui nesse segundo, aqui, ó, identifique problemas potenciais. Gente, isso aqui não é se vai ter, é quando e em qual evento que vai ter um problema ou um imprevisto. Os imprevistos vão acontecer, tá? Não quero assustar vocês, tá? Mas vai acontecer. Às vezes é coisa pequena. Faltou 5 garrafas de água para o evento. Beleza. Coisa grande. Nossa, pegou fogo num equipamento de som. Então, tem que estar preparado para imprevisto. Tá bom? É aquilo. Aí você vai contratar as pessoas que são boas em resolver BO, para resolver essas partes. Certo? E aí tem muitas coisas. Gerador para falta de energia, como está aqui. Né? Geralmente, quando você vai fazer evento em local público, né? Dependendo do local, você vai ter que ter um gerador, equipamento reserva, microfone reserva, cabos reservas. Uma dica que eu dou para vocês para trabalhar com MC, certo? O MC que não vai levar DJ, que só vai o MC ou o MC que está começando. Para quem é DJ, evita pegar pendrive de MC, certo? O que a gente faz? O nosso evento, por exemplo, é no sábado. Na segunda-feira, a gente pede para todos os MCs enviarem os beats no drive do nosso DJ do evento, ou do nosso rider de som. Por quê? Porque às vezes o MC ele chega com o pendrive bichado, conecta lá no seu notebook, acaba com o seu PC, ou o pendrive simplesmente não abre. Porque a gente sabe como é pendrive. Eu tenho, acho que uns 10 aqui.
de pendrive de reserva, porque vira e mexe um para de funcionar. Então, é mais fácil e obriga o MC a se profissionalizar, certo? Geralmente, quem já está no circuito mais profissional já não tem esse problema. Então, vai muito também do artista que você está contratando, mas para via de regra, é uma dica que eu dou para vocês, tá bom? Para quando vocês forem trabalhar com um MC, principalmente o MC que não tem um DJ, porque geralmente o MC que tem o DJ já tá tranquilo, o DJ ali já tem os beats, já faz, igual no circuito paulista. Eu não lembro, eu acredito que a gente não pediu para Rude, e pro Crônica e pro Afroex eu sei que eles não pediram, porque o Crônica e o Afroex eles vieram contratados pelo circuito, né? Contratação local foi a Rude e a colombiana. Então, elas que tiveram DJ, a gente não precisou. Agora, para os outros MCs, pro ADJ e pro Neg, a gente pediu os beats no drive lá pro DJ que ia estar tocando, certo? Então, é a dica que eu dou para vocês também. Acho que essa questão de burocracia e imprevistos, a principal é o alvará, licença. Outra dica também, gente. Se vocês forem fazer evento em local fechado, após o que aconteceu com a Boate Kiss, a liberação dos bombeiros ficou muito mais chata. Então, fiquem espertos, busquem alvará dos bombeiros, porque se não tiver e a vigilância pegar, eles vão embargar seu evento. Hoje em dia, tipo, não tem mais aquela de, mano, deixa acontecer. Não tem como, né? Eles vão falar que não tem como. O circuito paulista de hip hop mesmo. A gente, faltando uma semana para o evento foi de quinta a domingo, a previsão do tempo era para o domingo, que era o único dia que ia ser na quebrada, no local aberto, era de tempestade forte. Aí imagina, eu comecei atrás de local fechado, isso em novembro de 2025. Todos os locais já estavam com data, já estava com agenda fechada, né? Porque novembro a galera já está tudo fechado. Não tinha um local, todos os locais que eu sabia que tinham alvará, não tinha data. E aí os outros locais, a Rude colou, a Silvana também estava, tinha uma escola ali em frente, com uma quadra coberta. Não, a gente não pôde usar aquela escola, porque uma escola não tinha a liberação do bombeiro para o evento, então não deu para usar. O que a gente fez? Quando assim, eu passei a segunda e terça, mano, ligando pra gente, indo em local, eu falei com todo mundo. Juro pra você. Falei com todo mundo da cidade de Salto. Não tinha um espaço coberto. Na quarta-feira, eu liguei pro Magu, né, que é o diretor do circuito, falei, cara, não tem, e é isso. Vamos fazer. Seja o que Deus, se chover, é isso. Vai estar todo mundo vai estar pago. Eu até falei com a Lu, né, falei, ó, se chover, a colombiana e a Rude vão receber do mesmo jeito, depois a gente vê outra data. Aí no final acho que foi tanta gente orando para não chover no domingo, que chegou no domingo, a Rude, eu não sei se a Silvana colou durante o dia, a Rude chegou no finalzinho da tarde. O sol que tava, a gente até brinca até hoje, que tinha um sol para cada maloqueiro que tava naquela praça, naquele campo de futebol. Eu que cheguei 8 horas da manhã para entregar o kit de grafite lá para os grafiteiros e saí 11 horas da noite, depois que finalizou tudo. Olha, eu fiquei assim, bronzeadíssimo. O meu projeto bronzeado de fim de ano foi pago em um domingo só. Então, na hora de vocês pensarem também no evento de vocês, pensem nisso também, tá? E aí, beleza, aconteceu o evento, deu tudo certo, imprevistos resolvidos, a pós-produção, né? Aí a pós-produção que a gente às vezes ignora. Só que é muito importante a pós-produção, porque é na pós-produção que a gente vai avaliar o nosso desempenho para o próximo evento. Então, pós-produção, você vai pegar feedback tanto da sua equipe técnica, falar, e aí, gente, gostaram do evento? Como é que foi? Deu para trabalhar legal? Vocês se alimentaram? Vocês se hidrataram? Faltou alguma coisa? Certo? Como é que foi?
para vocês. Aí você também vai falar com os seus artistas, gostaram do evento, como é que foi, foram bem recebidos, etc. Aí depois você vai fazer uma análise mais técnica do evento. Aí é aquilo que eu ensinei vocês, fazer relatório. Ah, o evento aconteceu de tal a tal horário, tiveram esses imprevistos, eles foram resolvidos de tal forma, certo? Isso é bom, porque isso vai servir de base para projeto futuro e também vai servir de portfólio. Na hora de você montar seu portfólio, você vai ter um relatório ali fácil para consultar tudo, certo? A pós-produção é muito importante. Pós-produção não é só terminar de pagar a galera, que também, geralmente, principalmente quando a gente trabalha com prefeitura, é a pós-produção, certo? Ah, no dia seguinte, igual no Circuito Paulista, acabou no domingo, né? Na segunda-feira, mandei mensagem para os 5 grupos de cada dia de evento, mandando, galera, assinem o recibo, assim que todo mundo assinar, a gente vai liberando os pagamentos, certo? Tem artistas que precisam receber antes, ou fornecedor que precisa receber no meio durante o seu evento. Então, isso também é importante, tá? Você pegar todas as fotos, fazer o clipping, postar nas redes sociais os agradecimentos. Eu, geralmente, no dia seguinte do evento, na segunda-feira mesmo, eu só tive forças para solicitar o recibo da galera, porque eu sei que a galera ia querer receber, né? E fazer um pequeno agradecimento. E é isso. Precisei descansar porque foram 5 dias de festival. Aí na terça-feira realmente eu comecei a pós-produção. Também se deem o devido descanso pós-evento, tá, gente? A gente costuma fazer uma comemoração no final de um grande festival. Mas aí depende da realidade de cada um, certo? Então, família, essas são as etapas de um evento, certo? A pré-produção, que é o planejamento, logística, coordenação. A produção, que é a parte de burocracia também, né? A parte de solicitar liberação, fazer contratação e estar ali no dia resolvendo as coisas, né? Fazendo o evento acontecer. E a pós-produção, que é a parte de avaliação, relatório, clipping e agradecimentos. Então, família, agora a gente vai abrir para vocês, para a gente trocar, para a gente conversar. Quero depois. Quem aí já participou de evento comigo, por favor, deem seus depoimentos, podem ser realistas. Então é isso, família. Agora é com vocês. Posso falar? Deve. Ai, meu Deus, sempre eu. Nesse evento que teve aqui no Marília, do Dezena, foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu sou suspeita a falar porque eu sou fã dele, tanto que eu chamo ele de rei. Eu não chamo ele de Dezena. Então, para mim, foi muito forte, porque, assim, eu sempre acompanhei shows de rap na minha juventude. Eu levei meus filhos para o show dos Racionais, quando vieram em Salto, consegui entrar no camarim e o Brau perguntou para mim se aquelas crianças eram meus irmãos menores. Porque hoje, né, as pessoas que me conhecem, o rei que me conhece, eu não aparento ter 56 anos. Então, quando eu saio na rua com meu filho, as pessoas acham que ele é meu namorado, sabe? Eu aparento ser bem jovem. Então, eu sempre acompanhei, as pessoas sempre acham que eles são meus irmãos. E nesse show do Marília, eu falei para vocês, né, na outra vez, que eu tenho um filho que é dependente químico em recuperação. Tinha um amigo dele lá, o apelido dele é Chris Brown, que o menino dança como Chris Brown. Tem a mesma idade que meu filho e cresceu dentro da minha casa. E ele tá perdidinho. Então, ele ficou o tempo todo do meu lado, me chamando de tia, cantando as músicas, porque a música que a gente ouve, sempre ouviu na minha casa. E eu chorei muito naquele show, porque aquele menino estava do meu lado e meu filho internado numa clínica. E o menino não conseguia, ele não quer ainda, ele acha que ainda não é hora. E foi muito emocionante por isso também, e a riqueza que foi o show, sabe? A galera que não conhece aqui, é um bairro bem carente, é um bairro que precisa de tudo que é atenção, e os políticos só lembram deles na época de eleição. Então, a galera que estava lá é bem, bem simples mesmo,
né, igual do bairro lá, todo mundo, mas assim, foi muito emocionante, principalmente para mim. Ouvir aquelas músicas, ouvir aqueles cantores ao vivo, né, que a gente ouve nos rádios, e cantando e chorando com o menino do meu lado. Foi muito, muito bom mesmo. E conheci as meninas, conheci a colombiana, tirei foto, postei nas redes. Ela falou que quando eu for para Minas, eu vou agora em julho, que é para eu mandar um salve para ela, que a gente vai se encontrar lá para tomar uma. Foi muito legal. E é isso. Inclusive, vou até aproveitar a deixa aqui da Silvana sobre line-up. Quando vocês forem pensar o line-up de vocês, o que, que eu faço quando eu vou pensar num line-up? A gente costuma pensar um line-up que vai agradar o público. Mas nem sempre a gente tem que ficar agradando o público. Às vezes a gente tem que também trazer. Não é só o que o público quer, às vezes é sobre o que o público precisa. Por exemplo, ali no Circuito Paulista mesmo, a contratação da Rude e da Colombiana não foi necessariamente o que o público queria. Foi mais o que eu queria, porque eu já acompanhava o trampo da Colombiana, então eu queria muito ver o show dela ao vivo aqui na. E aí eu tive a oportunidade de não precisar ir até Minas Gerais, né? Conseguir trazer ela para cá, mas também entender que era o que o público precisava naquele momento, certo? Eu poderia ter trazido uma outra apresentação de trap, etc. Se fosse para trazer o público aqui, eu chamaria um trapper facilmente para chamar o público, certo? Que é o que o público quer, vamos dizer assim. Mas por entender que era um show ali na quebrada, que ia ter muita mãe, e se você pega as fotos ali, durante o show da Colombiana, ali tava cheio, tava todas as crianças ali, as mães curtindo o show. Então era algo que eu percebi que precisava, certo? Então, quando vocês forem pensar no line-up de vocês, a gente costuma pensar um line-up, o que vai chamar público? O que o público quer? Não é só o que o público quer, às vezes é o que o público precisa ouvir. Então, a produtora mesmo, nos nossos festivais, quando é um festival nosso mesmo, só da produtora. O Circuito Paulista de Hip Hop, a gente foi contratado para produzir, fazer contratações locais. O festival é do circuito, certo? Mas, por exemplo, os festivais da produtora Quinto Elemento, só pela nossa persona, né, como a gente viu na última aula, que é a questão mais voltada a conhecimento, a engajamento político. Então não faz sentido a gente fazer um festival de trap, por exemplo, certo? Até quando a gente faz um baile, igual o baile da Brambram, a gente tenta trazer alguma coisa diferente, que faça de alguma forma o público pensar um pouquinho, certo? Nem que seja, a gente vai trazer o baile da Brambram, o line-up é 100% feminino. Pode parecer que não, mas isso pode levar a uma reflexão de por que é um baile 100% feminino. Por que precisa disso aqui na região? Qual que é, certo? Então, às vezes, é interessante vocês pensarem também assim no line-up de vocês, certo? Igual aqui em Salto, ou melhor, lá em Salto, né, que agora eu tô em Tu. Aqui tem muito grafiteiro. A gente vai fazer o Festival Quinto Elemento e vai ter um encontro de grafite. E vão ser 10 grafiteiros. Se eu quisesse, eu colocaria 10 grafiteiros. Colocaria só homem. Ainda mais porque vai ser em Itu a parte do grafite, porque é um festival que vai pegar 3 cidades. Vai pegar Salto, Itu e Indaiatuba. Em Itu, se eu não me engano, tem 2 grafiteiras. Tem a Esteca, e a Esteca comentou que tem uma amiga dela também que tá fazendo muro. Só que a ideia do festival, Quinto Elemento, né? Quando eu e a Noma, a gente sentou e começou a planejar esse evento, né? A gente pensou o seguinte: beleza, o Festival Quinto Elemento, a produtora Quinto Elemento em si, né? Ela como um todo, nos nossos projetos em geral, a gente tenta trazer ou uma maioria ou uma paridade de gênero, certo? Já incluímos, acho que 99% das grafiteiras são de Sorocaba, desse festival que vai rolar. E aí o encontro de grafite, né, a gente colocou, né, a gente vai ter paridade de gênero, então vai ser 10 homens, 10 mulheres.
E aí a gente colocou a esteca, se eu não me engano, de Itu, porque o grafite vai ser em Itu, né? E aí as outras 4 grafiteiras vão ser de Sorocaba, porque é daqui da região e Sorocaba tem muita grafiteira. Só que se eu fosse pensar, o que o público quer? Eu só traria grafiteiro de Itu, mas às vezes é o que o público precisa. Igual uma vez a gente fez esse evento não foi meu, foi um projeto que eu estava só de coordenador e fazendo assistente. A Jennifer, ela tá ao passo de ser contratada para produtora, porque ela já tocou ela tocou inclusive no Circuito Paulista e ela tá programada para participar de um outro projeto de festival nosso que vai ter grafite também. A Jennifer Padiaro, né? A Jennifer é braba. E então, voltando, só para não perder aqui. A gente foi. O pessoal estava fazendo um evento, certo? Eu estava só como coordenador, estava ali auxiliando a parte administrativa, executivo. E aí eles fizeram contratação de MCs. E aí tinha uma contratação feminina e uma contratação masculina, e aí um dos MCs reclamou que não teve nenhum artista da cidade dele. E aí eu falei, não, tem um artista da sua cidade e tem uma mina. E aí ele falou, mas por que não tem por que vocês não contrataram uma pessoa da minha cidade? Às vezes não. E aí o pessoal da produção do evento falou, a gente contratou uma mina de outra cidade, porque na cidade desse evento não tinha nenhuma mina fazendo rap na época. E aí esse artista questionou. Por que vocês não contrataram um MC da nossa cidade? Porque às vezes o não ter um MC da nossa cidade é o que falta de inspiração para as minas cantarem. Aí eu fui lá e respondi, mas as minas não vão se inspirar em você, cara. As minas vão se inspirar em outras minas. Então não adianta eu contratar um artista da sua cidade só porque você quer, sendo que você não vai, as minas não vão se inspirar em você, elas vão se inspirar em outras minas. Então isso também é outro exemplo, de às vezes vão ter momentos em que você vai ter que fazer o que o público precisa, não o que o público ou os artistas locais querem. E produzir evento é isso. E aí outra dica que eu vou dar para vocês também é como evitar a questão das panelinhas dentro da curadoria de eventos, né? Dentro da produtora, a gente tem um processo que é o seguinte: a gente tem tipos de eventos e projetos que a gente executa. Então, a gente tem os festivais, a gente tem os circuitos, tem as apresentações pontuais e etc. Com relação aos festivais, que é onde eu estou mais por dentro, que é onde eu estou mais no front produzindo mesmo. A gente faz o seguinte: tocou, e aí depende, né, se a gente vai ter 2 festivais no ano ou um festival no ano, isso independente. Tocou no festival nosso, no último festival, por exemplo, o pessoal que tocou com a gente no Circuito Paulista no passado. Esse ano, a gente vai tentar não contratar esses mesmos artistas. Então, no próximo festival, se a gente for fazer, independente se for esse ano ou no ano que vem, a gente vai tentar evitar trazer os mesmos artistas, a gente vai trazer outros artistas. E aí, no ano seguinte, a gente vai fazer o mesmo. Tentar também fazer isso. Claro que tem, de acordo com a realidade de cada um, é difícil você não contratar o mesmo artista, porque às vezes não tem, certo? Então, vai muito de acordo também com a realidade de cada um. Mas é a dica que eu dou também para vocês. Pode falar, meu bem. Levantou a mão? Oi, gente, boa noite. Eu queria acrescentar uma coisa que você falou, Dezena, sobre a escolha do local. Eu acho que dentro disso, de escolher o local, é muito importante que a gente pense na acessibilidade. Então, o lugar que a gente vai estar fazendo o evento vai ter um lugar onde as pessoas consigam sentar, porque eu, pelo menos, danço por horas a fio, mas chega um momento em que eu preciso sentar porque eu tenho um problema no joelho. Então, acho que, tipo, faz parte do rolê ter uma cadeirinha, um banquinho que seja. A gente vê bastante esses rolês de hip hop, pessoal que fuma, né? Então pensar se, a pessoa vai ter que sair toda hora do local de evento para ficar fumando, vai ter um local ali, as pessoas vão poder circular de entrar e sair do local.
para fazer esse movimento. Eu penso também, eu sou da parte de educação especial, né? Pensar uma parte de acessibilidade para neurodivergente. Eu, por exemplo, tenho hipersensibilidade sensorial, então eu preciso, dentro do rolê, que exista um espaço com estímulos mais baixos, com volume mais baixo, com uma luz mais neutra, com menos pessoas, onde eu consiga sentar. Então, eu acho que tudo isso é muito importante a se pensar dentro de local, no que diz respeito a pensar no local do evento. Boa. Inclusive, acrescentando, antes de já passar a palavra para a Cris, outra dica que eu dou para vocês, e aí isso vai de acordo com o orçamento do seu projeto, da realidade do evento de vocês, se possível, ter um espaço kids. Um espaço ali para as crianças, para os pais e mães das nossas crias também, certo? Nem todo evento vai dar para ter um espaço kids, infelizmente a gente ainda não está nesse nível, mas a gente tenta trazer, igual o Festival Quinto Elemento, a gente vai conseguir pelo menos em um dos dias, o dia que mais faz mês, a gente tinha orçamento para um espaço kids. De pessoa, tá, então em qual dos dias de evento a gente faz mais sentido a gente colocar o espaço kids? Então, outra dica que eu dou para vocês também, já acrescentando. Cris, pode soltar a voz, meu bem. Oi, boa noite, gente. Eu estava ouvindo ela falar sobre esses espaços, né, reservados para as inclusões. Realmente é o que eu venho observando, não só no circuito, né, do hip hop, do rap, que é mais, assim, não tem aquela mega estrutura, os traps até tem, os festivais, o rap também em São Paulo maior do que aqui na Bahia, mas falta realmente esses espaços de inclusão que tem que se pensar. Eu também sou da área, né, de educação especial, sou psicopedagoga, tendo autista, TDAH, e uma das coisas que faltam são esses espaços. Por exemplo, eu tive no Melhor Dia, foi o último show que eu fui em São Paulo, e eu fui lá olhar o espaço. Só tinha psicóloga, não tinha um abafador, não tinha por exemplo, cadeira de roda tem nos eventos, mas não tem o necessário que precisa nos eventos hoje de inclusão. Por exemplo, uma altura maior para um cadeirante ver o palco. Coberto também, porque pode chover. Abafadores, principalmente para autista. Tudo bem, o autista não gosta de barulho, mas quer ir no show. Você tem que estar preparado. Um óculos de baixa visão. Coisas que são necessárias para um atendimento. Hoje coloca um psicólogo e acabou. E a mesma coisa acontece, né? Achar que a inclusão é feito só com psicólogo e não. Por exemplo, existem os educadores, né? Que são necessários em qualquer evento também, porque essa parte de ter uma recreação para uma criança, vamos dizer, de um show menor. Você falou do Espaço Kids, tem que ter alguma coisa ligado também a uma brincadeira lúdica, alguma coisa que não tem nos espaços. Coloca um psicólogo, acabou. Ali não é um lugar de fazer um atendimento psicológico. Você vai ter o acalmar, né? Aprender. Essas pessoas, elas vão aprender, não, elas vão acalmar, né? O autista, por exemplo, se tiver desregulado. Mas não é só esse profissional que tem que ter, nem só isso sem nenhuma coisa mais que atenda. O The Town, por exemplo, quando eu fui no primeiro em São Paulo, já teve assim, eu fiquei impressionada. Da entrada separada a um carro para levar até o local do evento, um espaço de acolhimento, tinha todos os kits necessários para inclusão. Foi assim espetacular. E é uma das coisas que tem que ter em todos os eventos, quaisquer eventos, seja em praça pública, seja em eventos fechados, privados. Hoje é necessário, está na lei também, né, da inclusão, né, na lei brasileira, aí você tem que ter espaços reservados. E um atendimento especializado, que é uma das coisas também que faz parte, né, da minha formação e que eu sempre observo nos eventos, sempre. Então, é uma das coisas assim, para produzir um evento hoje, por exemplo, aqui a lei brasileira, né, de Libras, aqui todos os shows, por exemplo, você tem que ter um tradutor. Aí tem aqui o pessoal, até o Serginho Dadão Negro, que é uma banda de reggae, não é nem ligado
o rap, o hip hop, o trap, ele e a esposa tem uma empresa disso. Ele não é só um cantor de uma banda de reggae aqui. Ele tem uma empresa também nisso. Eu tô até para encontrar com a mulher dele. Eu falei, vamos fazer aí um projeto, um edital desse que estão aí, porque não é só Libras que precisa, né, no acolhimento da inclusão. Não é só cadeirante. A gente tem hoje um grande número de autistas, até do próprio TDAH. Ele fica meio ansioso, ele precisa de um espaço, de um acolhimento, às vezes parar um pouco. É uma série de coisas que é necessário colocar na produção dos eventos. E assim, eu queria a opinião de vocês, né, Felipe, principalmente, que produz. Eu já escrevi alguns projetos sobre isso, aí os últimos que tiveram, mas tem uns 2 aí que eu estou esperando resposta, não é tão fácil. Tem outras coisas que agora eu estou pegando mais as manhas que tem que se colocar. Mulheres, etc., né, que a gente precisa estar colocando, não dá só para colocar a inclusão. E acho que fica a dica aí para todo mundo e a gente pensar também nisso, né, dentro do hip hop, do rap, do trap, que é o que a gente tem um foco maior, né? Oi, eu falo pra caramba, todo mundo Não, ficou mudo. Não, eu eu tava sou uma... falando aqui comutado. Olha, eu, particularmente, eu também estou aprendendo. Então, o que eu faço nos meus projetos é exatamente isso. Tem uma amiga minha de infância que ela tem uma empresa de acessibilidade cultural. Então, todos os projetos que eu faço, eu mando para ela e falo, ó, eu tenho esse projeto, eu tenho essa verba para acessibilidade. O que você acha que dá para fazer? Ou às vezes eu falo, ó, eu tenho esse projeto. O que você acha interessante trazer de acessibilidade nesse projeto? E aí ela me dá o orçamento de tudo o que ela consegue fazer. Tanto da parte de Libras, a parte de acolhimento, a parte de treinamento de equipe para acolher essas pessoas. Então, inclusive, quem precisar de recomendação aí, ela trabalha, ela trabalha em São Paulo, eu acho que ela pega, não sei se ela pega o estado inteiro, mas aqui na minha região ela pega, toda essa região aqui de Salto, Itu, Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, Votorantim, ela pega toda essa região, acho que ela pega a capital também, de São Paulo, mas vale a pena perguntar, porque ela não pega, por exemplo, Minas Gerais, se ela não pegar, ela tem alguma recomendação. Então, como eu também estou aprendendo, é assim que eu faço nos meus projetos. Como eu não tenho conhecimento técnico suficiente para falar, não, esse projeto aqui é melhor isso, eu falo para ela, eu falo, Flá, preciso da sua ajuda. O que dá para a gente colocar aqui que você acha interessante, né? Porque não adianta a gente só, igual, quando veio a obrigatoriedade de acessibilidade nos editais, a galera acha que é só colocar Libras. E é isso. Mas, na verdade, não. Tem todo... Tanto que na hora que você vai lá se inscrever, fazer a ficha de inscrição da PNAB mesmo, tem vários tipos de medidas de acessibilidade, né? Dica, inclusive, a parte de arquitetônica, né? Que foi citado. Se vocês forem fazer em equipamento público, provavelmente já é adaptado, porque é obrigatório, né? Então, provavelmente já seja adaptado ao local. Quando vocês forem fazer em equipamento público, provavelmente já está adaptado com rampas, com banheiro acessível e etc. Né? Igual a Praça 15 aqui. E, inclusive, Salto está recebendo verba, eu não sei de qual ministério, se é do turismo, para adaptar partes da cidade também com acessibilidade, aumentar mais ainda. Então, tem essa questão também. Mais alguém gostaria de dar um depoimento, de falar como é que foi? Turismo, né, Silvana? Isso, turismo. Flávio levantou a mãozinha? Pode falar, meu querido. Opa, ô mano, só me confirma se vocês estão me ouvindo aí, por favor. Sim. Ok. Então, cara, eu queria saber o conselho que tu dá, assim, de tipo, por onde começar para alguém que nem eu, que eu nunca fiz um evento e nunca participei de uma organização de evento, né? E assim, só para citar como exemplo, cara, assim, de tipo, é um caminho que eu estou pensando em tomar, né? Que assim, sou de Natal, né? Como eu já falei, e lá tem um evento chamado Cypher Respeite o Boombox.
que é um cara chamado Paulinho Lawlife, ele é b-boy, e ele é da Jesus Flavor Gang, né, aquilo dele. E ele, assim, já teve, eu acho que umas 25 edições desse evento, cara. E, assim, é um evento bem pequeno mesmo, assim, literalmente sem fins lucrativos. É uma caixa de som ali, uma mesa, uma controladora, uma mesa de som. Premiação para os b-boy que ganha é a taxa de inscrição, que às vezes é 10, 20 pila de cada um. E, assim, é um evento literalmente sem fins lucrativos, tá ligado? E, assim, para mim, assim, embora tenha alguns eventos maiores do que esse lá, mas para mim é um evento, assim, muito foda. Para mim, o melhor que tem, assim, em questão de atmosfera. Esse evento, apesar de pequenininho ali, mas tem uma atmosfera muito top, cara. Assim, é feito num calçadão de um shopping, então as pessoas passando ali, né? A galera que, de repente, assim, que é da cultura, a galera que não é, mas acha curioso e, tipo, quando pensar que não, tá aquela roda em volta assim, então, muito foda. Então, assim, queria saber de tu, o conselho que tu dá, se, tipo, isso é um caminho legal para alguém que nunca fez um evento, que tá aprendendo agora contigo aqui, né, por onde começar, ou tu indicaria outro caminho? Ou, tipo, não, esse caminho de fazer um evento pequeno ali, sem fins lucrativos e ganhando experiência e construindo um caminho também, né? Que isso é uma forma de construir um vínculo com a comunidade ali e tal também, né? Creio eu. Então, o que tu me fala nessa questão, assim? Eu já vou te falar agora que esse é o caminho, porque é assim que eu faço também. O Quinto Elemento, a produtora, quando a gente era coletivo, começou assim. Era eu, uma caixinha de som de R$ 300, um microfone que veio junto com a caixinha, Ana K e DPK na praça. A gente começou pequeno e foi escalando. Então, eu acho que você está no caminho certo. Começa pequeno e vai escalando. É mais fácil até, porque às vezes você começa já fazendo algo muito grande, às vezes você se perde. E outra dica que eu fiz isso também no começo da minha carreira, cola em quem já faz evento. Ah, vai ter um evento de break na minha região. Cola no evento, pergunta se você pode conhecer a produção. Fala, eu estou criando experiência, queria conhecer como é que faz, posso participar, posso ajudar? Eu fazia muito isso. De participar de evento para ganhar experiência, para aprender como organizar. Certo? Então, para além de organizar um evento pequeno e escalando, sempre que tiver algum evento de hip hop, não necessariamente só de break, né, dos elementos, tentar colar para ver. Eu faço muito isso em outros eventos. Às vezes eu vou em alguns eventos de hip hop para ficar analisando como é que a galera está trampando. Foi em 2025. Eu fui para o Rio de Janeiro conhecer o Festival Sementes do Hip Hop. Eu dei oficina pro Lei, e aí sobrou uma verba de comunicação no projeto dele, e aí ele me contratou, eu fui lá para conhecer o festival, conhecer o território, e aí eu conheci o território e também observei como é que eles trabalharam, para aprender também com eles, como é que eles faziam e etc. Certo? Nisso consegui contatos também lá dentro, etc. Mas é outra dica que eu te dou. Vai rolar algum evento, ou você que dança, vai em algum evento dançar, também tenta pegar dicas do pessoal que está organizando. É uma boa. Eu fiz muito isso no começo. E participe das formações da produtora Quinto Elemento. Mais alguma dúvida, comentário? Pô, eu tava ouvindo vocês falarem de acessibilidade, enfim. E aí eu queria até comentar um caso de a gente fez um projeto um tempo atrás, que era uma atividade de arte-terapia com a comunidade da terceira idade, assim, enfim. E aí, um dos alunos, a gente tinha o professor de Libra, enfim, o tradutor, na verdade, mas que também é arte-terapeuta, né?
E aí o aluno ele não era alfabetizado, e isso no Brasil é muito comum. Então, muitas vezes a pessoa da comunidade surda, ela não teve acesso à alfabetização da Libras, né? Então, é muito importante, assim, tipo, tanto o treinamento da equipe, para que se sensibilize com aquilo, porque imagina, a pessoa não se comunica por meio de palavras, então era mais que essencial para ele essa questão da visualidade, né, do contato com a tinta, enfim. E aí a gente foi, assim, adotando outras medidas de comunicação com ele, e aí depois ele até entrou nesse processo de alfabetização com esse mesmo professor. Mas eu acho que essa realidade, ela é muito comum, principalmente nessas pessoas que no caso da família dele, né, não tiveram tanto acesso, assim, à escola, enfim. E aí é uma coisa a se pensar. Nessa questão da... Eu sou professora também de arte-terapia para crianças, e aí a gente tem muitas crianças, assim, neurodivergentes lá, né? E aí essa questão, vou reforçar de novo, tipo, das atividades manuais, da pintura, da arte-terapia, é uma coisa a se agregar, assim, no evento. Então, talvez pensar num espaço de pintura de camisetas, enfim, a gente já fez uma vez e elas adoraram, assim. E aí, enfim, Deixa eu te perguntar, você é da onde mesmo? eu sou do Pará. Ah, você tá longe. Muito longe. Égua, eu tinha acompanhado vocês no Instagram e eu tinha visto a última turma, né? E aí eu tava contando os dias para vocês abrirem a próxima turma, achei muito interessante. Não, mas eu já ia falar pro pessoal daqui da minha região contratar você. Talvez eu te contratasse, porque eu tô com um projeto que eu preciso de uma arte educadora e alguém que trabalhe mais na área de assistência social. E aí eu já ia te chamar também. Mas tudo bem, a gente vai trabalhar junto, não se preocupe. Eu já falei, eu ainda vou viajar o Brasil graças às minhas oficinas. Eu já cheguei no Rio de Janeiro, já consegui contato lá no Maranhão e lá na Bahia. Então, falta pouco. Consegui agora fortalecer mais os laços com Minas. Então, falta pouco, gente. Aliás, aproveitar essa deixa, uma coisa que é interessante e é muito legal de fazer, família, enviar convite para as pessoas. Não só pessoas, mas também associações. Tanto para pessoas com necessidades especiais, na questão de acessibilidade. Então não adianta só colocar o pessoal, por exemplo, de Libras e não convidar o pessoal que precisa de Libras, certo? Aqui a gente faz isso. A gente manda sempre o convite para o pessoal, se eu não me engano, é da Aspas. Eu não vou lembrar agora de cabeça o... Não é Aspas. Meu Deus do céu. Fugiu o nome. E eu fugiu assim, fugiu forte. E a minha mãe, a Devisa, a minha mãe faz parte, né? Agora ela tem diabetes, então a visão dela tá um pouco prejudicada. Então a gente também sempre manda convite para eles quando a gente tem os nossos eventos e tem o pessoal da acessibilidade junto. Para além disso, mandar convite para outras crios, outros grupos igual. A gente faz igual no Circuito Paulista de Hip Hop. O primeiro dia de evento foi um encontro de cultura, que desse encontro nasceu a Frente Independente de Cultura aqui da região, etc. Para esse evento, era um encontro de cultura, onde a gente teve uma mesa de debate sobre política pública cultural e etc. Foi meio que a abertura do festival, um evento solene. A gente mandou convite para o pessoal da parada, para o pessoal do teatro, o pessoal de outras áreas da cultura, para as secretarias, para os conselhos. Então é interessante também, principalmente para outras áreas. Nem que seja vou fazer a batalha de rima. Faz um convitinho em PDF, convidando os MCs, convidando. Isso é legal, o pessoal se sente incluído. Fala se não é legal você receber um convite oficial para um evento. Então, é uma dica também para vocês de fortalecer a rede de vocês, fortalecer os contatos e os laços. E algo simples, um PDFzinho ali feito no Canva. Fechou? Acho que eu já consegui aqui a contratação que eu precisava. A Yara que acabou de mandar mandar mensagem aqui no WhatsApp. É isso, então depois da conversa. Então, família, mais alguma dúvida, comentário para acrescentar?
Felipe, quando você vier para a Bahia, eu também tenho arte e educação, né? E aí eu tenho interesse aqui até em estar fazendo essa ideia aí, que a menina, né, do Pará, gostei também de estar pintando, fazer os eventos, como eu estava falando, não só Libras, mas lúdicos, e também do preparo para os autistas, né, que eu sou especialista no ABA, com abafador, tudo. Vou estar aqui no aguardo aí, nesse seu contato aqui para a Bahia. Nossa, vamos fazer ponte. Agora está com a Escola Nacional de Hip Hop. Me levem para o território de vocês para dar atividades Aliás, de até dia escolas, 30 tem oficinas. que as escolas se inscreverem. Verdade, tá aí já, ó, na cara do Tá aí gol. o edital e tá em cima, pô. Eu tô Eu em cima acho aqui que de vai ver. prorrogar. Eu acho que eles. Tomara, né? Porque tá muito em cima. Eu acho que eles vão Cara, prorrogar porque tá muito em cima. As escolas não têm tempo. é isso, entendeu? E eu tô querendo ver uma escola legal, porque, pô, não é escola de bairro mais. Eu quero uma escola mais de bairro mesmo, assim, mais roots, porque é lá que você vai encontrar, né? Sentir a parada de verdade. Eu tô procurando aí pra ir lá falar. E tamo aí quando você vir para Bahia. Eu tô no gás para trabalhar com isso. Estou fazendo uma pós também em produção cultural, super inspirada em estar trabalhando nessa área aí, principalmente do hip hop que eu amo. Mas eu gostei da ideia, né? Como ela estava falando, a arte terapia, a arte educação, que precisa nos eventos. Não só quando tiver criança nos eventos, mas esse atendimento lúdico é bom até para os adultos. Tem muita coisa para explorar. Pintar uma camiseta, fazer um grafite, não é só para criança, né? Tem muita coisa que a gente tem que inserir aí nos circuitos de produções e da área de inclusão. Mas nossa, eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo, assim, é uma das coisas que eu estava bem ansiosa também quando eu me inscrevi para ouvir, trocar com as pessoas, né, do Brasil, da minha terra. Quando eu falo da minha terra de São Paulo, né, que eu sou da capital, mas é um prazer, assim. Nossa, eu tenho vontade de voltar, às vezes, até morar em São Paulo, que tudo acontece aí, né? Aqui, sábado, eu vou ver de novo um rap aí que vai rolar, mas não é toda hora que rola, eu fico assim sem ter muito o que fazer aqui das coisas que eu gosto e buscando, mas vai rolar sábado, já sei que a noite tá ganha. Mas beleza, gente, foi um prazer novamente, eu falo pra caramba. Não, e vamos, gente, vamos trocar. Que é o principal desse curso é isso, é a troca. O conhecimento é bom, mas a troca ensina muito mais, inclusive. Emana, Fabi, pode falar. eu queria que ela me desse um salve aí no WhatsApp, se possível, porque eu tenho um afilhado que ele é atípico também, e ele é aí não sei onde tu atende, mas ele é de Salvador. E a gente tá com uma dificuldade tremenda, assim, de achar profissionais na área, sobretudo na rede pública ou num valor acessível. Talvez tu saiba dar Sim, um caminho aí. eu tô ouvindo, ver aqui, Cris, eu tô com o Leton Adidas, aqui dá para usar, aí em São Paulo deu para usar Adidas. Depois a gente fala sobre isso, mas ó, pode me dar um oi, eu vou ver o que eu faço para te ajudar. Até se eu puder ajudar também gratuitamente, de boa, é um prazer. Eu atendo no estado, no AEE e atendo numa clínica também. Mas é sempre bom poder ajudar e eu posso disponibilizar um tempo quando eu posso ajudar as pessoas. Estou sempre podendo, eu faço um horário que eu tiro sem cobrar nada, porque a vida é isso aí mesmo. A gente tem que ajudar um ao outro e Deus sempre vai estar te ajudando. Não, você não faz nada em troca, mas tudo que você precisa depois aparece, porque é isso aí. A gente tem que sempre procurar ajudar o próximo. E pode me procurar, fala comigo aí que a gente se fala. Cristina, pode pedir pro professor também meu número, pode falar comigo no WhatsApp, viu? Acabei de Estou à mandar. disposição. Mandei aqui o contato dela. Então, família, são 7h30. Vamos encerrando por aqui. Eu já vou mandar agora para vocês a lista de chamadas. Calma aí. Só um minutinho. Só ver se eu mandei certo, porque eu acho que eu.
tá certo. Tá tudo certo. Vou mandar aqui para vocês. Cadê o grupo? Prontinho. E aí, quem for da turma A e estiver aqui hoje, vocês assinam a lista da turma A que eu vou mandar amanhã, tá bom? Quem for da turma B, tudo bem, pode continuar assinando, beleza? E para quem é da turma B e quiser rever esse mesmo tema amanhã a gente vai ter a reposição da aula da turma A. Então, amanhã, das 6 às 8, a gente vai falar também sobre evento cultural. É só me chamar no WhatsApp que eu mando o link, tá bom? Então, família, de lição de casa para vocês, eu quero que vocês façam um pequeno planejamento de um evento cultural de vocês. Imaginem um evento que vocês gostariam de fazer e eu quero que vocês listem o que vocês precisariam para ele, dessas 3 etapas, tá? De o que vocês precisam planejar, estruturar, qual que seria o line-up, quais as burocracias que vocês teriam que procurar e como vocês avaliariam depois, tá bom? É uma boa atividade, porque se os editais da PNAB estiverem para abrir ainda ou estiverem abertos no território de vocês, já fica de quase que um esqueleto para o projeto de vocês, tá bom? Na próxima aula da turma B, a gente vai falar sobre, deixa eu pegar aqui, aproveitar que a gente está com um tempinho. A gente vai, só um minutinho, a gente vai começar a falar sobre planejamento estratégico. O tema da próxima aula é arte da guerra e cultura. Como que a gente aplica esse planejamento estratégico de território dentro da cultura? Como que a gente aplica a arte da guerra na cultura, certo? Eu falo para vocês que assim, a forma que eu trabalho é basicamente, assim, se tem uma grande referência de literatura, é a arte da guerra e também o modelo de economia chinês, né? Que é a longo prazo, pensar sempre a longo prazo. Então, a gente vai falar um pouco sobre estudo de campo, como estratégia, como criar relação com o poder público também de forma estratégica, certo? Porque a gente sabe que nem sempre o poder público do nosso território é do nosso lado, vamos dizer assim, tá do nosso lado, principalmente falando de hip hop, certo? E também a visão, a gente vai falar um pouco sobre visão de processo a longo prazo, certo? E como que, para além disso, quais os conceitos, né, do livro Arte da Guerra que a gente vai trazer para a cultura, certo? A questão de terreno, a questão de tropas, de estratégia militar, como que a gente traz isso para pensamento estratégico dentro da cultura? Eu recomendo, e aí de lição de casa para a próxima aula, vocês já devem imaginar que vai ser leitura, né, a leitura desse livro. Eu recomendo lerem o livro na íntegra, ao invés de pegar resumos, porque, infelizmente, esse livro é muito mal utilizado pelos coaches. Então, a dica que eu já vou adiantar um pouquinho de dica para vocês, tá bom? Certo? Então é isso, família. Qualquer coisa, me deem um salve lá no WhatsApp, beleza? E é isso. Uma boa quinta-feira para vocês. Bebam água e bom descanso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, boa noite.